Bomba no Mengão! 9 jogadores desfalques para jogo na altitude. Gabigol sendo julgado a qualquer momento. Tite repudia a atitude de torcedor alviverde. E pós-jogo de Palmeiras 0, Flamengo 0 no Allianz Parque. Fala aí, Urubuzada! Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal do Urubuzinho, o seu canal mirim de notícias do Mengão. Tô chegando nessa quarta-feira com várias informações do maior clube do Brasil e do mundo, o nosso Mengão. Antes de começar o nosso vídeo, eu queria pedir a você, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva em nosso canal, compartilhe os nossos conteúdos com os seus amigos rubro-negros e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade que ocorre na semana do nosso mais querido. E o vídeo começa com o nosso pós-jogo. E pós-jogo de Palmeiras 0, Flamengo 0 pela terceira rodada do Brasileirão 2024. Lá no Allianz Parque, em São Paulo. A partida aconteceu no último domingo, dia 21, às 16 horas. Nenhum gol no jogo. E faltou gols, mas sobrou cartão amarelo. 6 cartões amarelos para o Palmeiras, 5 para o Flamengo, um total de 11 cartões amarelos na partida toda. A escalação que o Flamengo veio a campo foi a que a gente trouxe na provável do último vídeo. Rossi no gol, Varela na direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira na zaga, Ayrton Lucas na esquerda, Eric Pulgar na volância, Alan e Arrascaeta no meio de campo, poupando De La Cruz. E na direita o Luiz Araújo, na esquerda o Bruno Henrique de titular porque o Cebolinha tá lesionado e o Carlinhos como centroavante também poupando o Pedro. Os desfalques para o duelo, Gabigol suspenso e o Everton Cebolinha com lesão na panturrilha direita. Vamos então para os destaques do jogo, a atuação do Flamengo. Para falar a verdade, não deu nem para falar se foi boa ou se foi ruim. Porque o jogo foi horrível, o jogo foi chato, o jogo foi feio demais. O melhor jogo da rodada que prometia tudo, prometeu realmente tudo e entregou foi nada. Como a gente disse, faltou gols e sobrou cartão amarelo. Ambos os times indo na defesa, tentando se segurar, ninguém queria perder. E agora os dois também ficaram sem vitória. Não saiu do zero o placar no Allianz Parque, ainda falando de Allianz Parque, um gramado horrível da Arena do Palmeiras na hora do jogo. Teve show 2 dias seguidos anteriores, à partida, show na sexta e no sábado. E aí na madrugada do sábado para domingo teve uma força-tarefa por lá para melhorar o gramado. Acabou que não melhorou nada, porque na hora mais importante, que é na hora do jogo, o gramado estava terrível. Para que ter gramado sintético se na hora da partida, se na hora do confronto, do duelo entre as equipes vai estar daquele jeito, não é mesmo? E na partida também o Tite poupou os jogadores, como o De La Cruz e o Pedro no banco, colocou até o Carlinhos como titular. Para mim, essa atitude está correta. Muitos criticaram falando que não é para poupar jogador contra o Palmeiras, mas gente, a gente tem que lembrar, o De La Cruz e o Pedro estão vindo de uma sequência alta de jogos de titulares com o Flamengo. A qualquer momento eles vão lesionar. Então é melhor ficar fora de uma partida contra o Palmeiras ou ficar fora de vários outros duelos por causa de uma lesão. Então eu acho essa atitude correta. O Tite usou muitos titulares na época do Cariocão. Acho que ele podia ter maneirado um pouco lá nas titularidades, nos 11 iniciais. Era muito a padrão, A escalação era padrão no campeonato. Sendo que no Carioca poderia ter usado para fazer um pouco mais de testes, treinar também a equipe reserva. Agora é pau para toda a obra. Domingo e quarta, jogo seguido. Então precisa ter um elenco cheio para poder ir substituindo e o time sempre continuar bom. Na entrevista ele disse que além do De La Cruz e do Pedro, outros 3 jogadores, o Ayrton Lucas, o Luiz Araújo e o Eric Pulgar, estavam com sinal amarelo ou vermelho para uma possível lesão, um risco alto de lesão. Então esses jogadores, como Ayrton Lucas, Luiz Araújo, Pulgar, Pedro, De La Cruz,
Esses daí são os principais que talvez sejam poupados nos próximos jogos do Mengão. Para mim, a atitude de poupar foi correta, até porque o próximo jogo é diante do Bolívar hoje, lá na altitude. Daqui a pouco a gente volta, pega o Botafogo no Maracanã. Então a sequência agora é longa pela frente, ainda sem contar que na Copa América o Brasileirão não vai parar aquela horrível atitude da CBF que fez com que o Campeonato Brasileiro continuasse por 9 rodadas junto com a Copa América. E só para finalizar, falar também nas chances desperdiçadas. O Flamengo teve uma chance do Pedro com o Arrascaeta. O Pedro estava recebendo livre a bola ali pela direita, só que estava com uma marcação, um zagueiro estava impedindo. O Arrascaeta ali na esquerda estava passando sozinho. E se ele tocasse, o Arrascaeta sairia cara a cara com o goleiro Everton do Palmeiras e poderia fazer o gol. Ao invés de tocar, adivinha o que ele fez? Segurou a bola e tentou fazer a jogada com um individualismo todo. Isso é o que a gente chama de fominha. O Flamengo precisa, principalmente nesses jogos mais importantes. Tem muita qualidade individualmente, mas também precisa ter coletivamente. Além de ser um bom jogador, tem que ter uma boa equipe totalmente entrosada para poder dar os passes nas horas mais importantes e não fazer tudo sozinho. Se tem 11 jogadores em campo, é para os 11 participarem do jogo. E aí, com isso, depois do fim da terceira rodada do Brasileirão, vamos à tabela atualizada do campeonato. Com esse empate, o Flamengo perdeu a liderança do campeonato para o Red Bull Bragantino. Tem a mesma quantidade de pontos com a equipe paulista, que venceu o Corinthians por 1-0 no estádio Nabi Abichedi. A mesma quantidade de pontos, 7 pontos para o Bragantino, 7 para o Flamengo. Da terceira colocação para baixo, ninguém tem mais 7 pontos. É só o Bragantino e o Flamengo lá na ponta da tabela isolados. Além disso, além de ter a mesma quantidade de pontos, tem o mesmo saldo de gols. 2 saldos de gols para o Bragantino e 2 para o Flamengo. Com isso, o rubro-negro foi ultrapassado somente no critério de gols marcados. O Bragantino marcou 5, enquanto o Flamengo marcou apenas 4. Completando o G4, tem o Botafogo e o Atlético Paranaense, ambos com 6 pontos. Só que vale lembrar, no dia 4 de maio, um sábado, às 6h30 da tarde, já está até definido o horário, o dia, o mais querido vai enfrentar o próprio Bragantino pela 5ª rodada do campeonato. Então o duelo para definir a liderança isolada já está chegando. Esse jogo vai acontecer fora de casa, lá em São Paulo, lá no Nabi Abichedi, onde o Bragantino ganhou do Corinthians. Continuando a falar do jogo, vamos falar sobre o Tite, que repudiou uma atitude de um torcedor do Palmeiras depois do apito final do jogo. Na coletiva, o técnico do Mengão pediu respeito no futebol após afirmar que levou uma cusparada na cabeça de um torcedor lá no Allianz Parque. Ao fim da coletiva de imprensa, o treinador pediu a palavra e disse que precisou se limpar após ser alvos de torcedores da equipe adversária. Falas de Tite. Deixa eu fazer uma observação. A minha atividade como técnico, eu sei que ela é bastante exposta e eu tenho que aguentar todas as ofensas que vêm de fora possíveis. E não é da torcida do Palmeiras. Elas são de algumas pessoas que talvez não tenham a condição de saber que tem um monte de criançada que dá para educar. As ofensas são do jogo, mas cusparada é muito feio, cara. Eu ter que limpar minha cabeça e minha roupa é feio, cara. O Tite afirmando que levou uma cusparada depois do apito final de Palmeiras 0, Flamengo 0, uma atitude ridícula do torcedor do Palmeiras. Essas informações são divulgadas pelo portal GE. E o julgamento do Gabigol, hein? Segundo muitas informações, na última segunda-feira, tinha sido realizado o início do julgamento do pedido de efeito suspensivo do Gabigol na Corte Arbitral do Esporte. No entanto, isso não ocorreu. Só que na última terça-feira, dia 23, o CAS, a Corte Arbitral do Esporte, definiu o seu árbitro para o tribunal do Gabigol. Assim, a reunião para definir se ele vai poder voltar a jogar e a treinar junto com os jogadores do Flamengo pode ocorrer a qualquer momento. Não tem data prevista para essa reunião. A qualquer momento pode ter uma bomba no Flamengo.
Os representantes do atleta têm a expectativa que essa divulgação desse resultado ocorrerá apenas entre o fim de abril e o início de maio. Vai lembrar que o clube está proposto a ajudar o Camisa 10 nas próximas reuniões, visando seu rápido retorno para os jogos e aos treinos, juntamente da equipe. Atualmente, o ídolo está realizando treinamentos em casa, sendo acompanhado por profissionais do Mais Querido e outros profissionais contratados particularmente. E olha só, em caso o Gabi seja absolvido com esse efeito suspensivo nessa reunião que vai ter, a diretoria do Flamengo vai voltar a debater sobre a renovação de vínculo com o atleta, já que a partir do meio do ano ele vai poder assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do mundo. Renovação na área, hein? Essas informações são divulgadas por vários portais. O Globo, pelo jornalista Paparazzo Rubro-Negro, pelo portal Coluna do Fla e Globo Esporte. E a CBF definiu as datas e os horários dos jogos de ida e de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Os confrontos foram definidos em sorteio na última quarta-feira, na sede da entidade lá no Rio de Janeiro. Vai lembrar que a classificação para as oitavas de final vai render uma premiação de R$ 3.465.000 para ambos os clubes, independentemente da divisão da equipe classificada. Os jogos do Flamengo, como a gente disse no último vídeo, vai ser contra o Amazonas. O jogo de ida vai ser no Maracanã, Flamengo e Amazonas, no dia 1º de maio de 2024, dia do trabalho, numa quarta-feira, às 9h30 da noite. O jogo de volta vai ser na Arena da Amazônia, em Manaus, Amazonas e Flamengo, no dia 22 de maio de 2024, também numa quarta-feira, também às 9h30 da noite. As informações foram divulgadas pelo portal GE e pela CBF, né? E tem bomba no Mengão! O Flamengo informou na tarde da última segunda-feira, postou uma nota oficial que entristeceu torcedores a milhões pelo Brasil. O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Alan, que apresenta traços falcêmicos que podem prejudicar a alta performance na altitude, e Léo Pereira com quadro viral, não viajaram para a Bolívia. Já os atletas Varela, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Arrascaeta e Pedro também não serão relacionados de acordo com o planejamento da comissão técnica, sempre guiado pela ciência na busca da mais alta performance. 7 jogadores de última hora desfalques na equipe do Mengão. Eu disse no nosso pós-jogo desse vídeo aqui, o Tite utilizou muitos titulares no Campeonato Carioca, não treinou a equipe reserva e agora vai ter que ir para um jogo valendo a liderança do Grupo E com o time praticamente todo reserva. Uma notícia triste no Flamengo. Todos os jogadores praticamente titulares, né? O Varela, o Ayrton Lucas, o Arrascaeta, o Pedro. O Pedro até foi poupado na última partida, entrou apenas no segundo tempo substituindo o Carlinhos. E mesmo assim tá desgastado fisicamente. E aí só falar também do treino do Mengão, que o elenco do Flamengo não teve folga, se reapresentou no Ninho do Urubu na última segunda-feira após o empate contra o Palmeiras. O Tite teve apenas 2 sessões de treino com a equipe antes do duelo contra o Bolívar hoje. Após o treino de ontem, na terça-feira, o rubro-negro, com 9 desfalques, embarcou para Santa Cruz de la Sierra e chegou na Bolívia por volta das 19 horas de Brasília. Isso na noite de ontem. O Mais Querido vai viajar para La Paz, que é o local do confronto válido pela Libertadores com o time boliviano, somente horas antes da partida de hoje, para não sofrer tanto com os efeitos da altitude. Esse é o planejamento da equipe do Flamengo para essa partida importantíssima pela Libertadores e que vai ter vários desfalques na equipe. E com o time todo quebrado no meio, hoje tem Mengão, Bolívar e Flamengo. Terceira rodada da fase de grupos, Grupo E da Libertadores 2024. O jogo mais importante para o Flamengo atualmente nessa Conmebol Libertadores vale a liderança do grupo. Vai ser no estádio Hernando Sainz,
em La Paz, na Bolívia, nessa quarta-feira, dia 24 de abril, às 9h30 da noite. Vai ter transmissão da Rede Globo na TV aberta e da Paramount Plus, um streaming fechado. E vamos para a provável escalação terrível do Flamengo. Apenas 3 jogadores que foram titulares contra o Palmeiras permaneceram dentre os 11 iniciais. São eles o Rossi, o De La Cruz e o Bruno Henrique. Vamos lá. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Davi Luiz e Léo Ortiz na zaga, poupando Fabrício Bruno, Matias Vinha na esquerda. Olha o meio-campo, mudando o sistema do Mengão. Igor Jesus na volância, Gerson, De La Cruz e Vitor Hugo. Flamengo jogando agora num 4-4-2. No ataque, Bruno Henrique e a joia Lohan. Também poupou o Luiz Araújo, ele não vai ser desfalque para a partida, mas foi poupado dentre os 11 iniciais. Vai lembrar que o Carlinhos, que se não fosse o Pedro, agora que ele está desfalcado, o Carlinhos seria o titular. Mas vale lembrar que ele não pode jogar a Libertadores de 2024 pelo Flamengo por ele não ter sido inscrito na data correta, né? Então o titular lá na frente, no ataque, vai ser o Lohan. Então vamos para os desfalques do duelo, né? Vamos lá, estão preparados? Gabigol suspenso, Everton Cebolinha com lesão na panturrilha direita e o Alan, Léo Pereira com quadro viral e agora Varela, Ayrton Lucas, Arrascaeta, Eric Pulgar e Pedro. Esses 5 jogadores com desgaste físico. Ninguém pendurado para a partida. A arbitragem do jogo, o árbitro Alexis Herrera, da Venezuela, o assistente 1, Túlio Moreno, da Venezuela, o assistente 2, Lubin Torrealba, da Venezuela, o VAR de Silvio Truco, da Argentina. A provável escalação foi divulgada pelo jornalista Vene Casagrande inicialmente e a arbitragem foi divulgada pela entidade Conmebol. Então, urubuzada, essas foram as notícias mais quentes do Mengão nessa última semana. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui em nosso canal, é só clicar, só descer o vídeo aqui embaixo, clicar no botãozinho vermelho aparecendo inscreva-se. Também siga o nosso Instagram como está aparecendo aqui na tela, urubuzinho_10. Você participa de enquetes, de perguntas e recebe as informações do Mengão 24 horas por dia. E com 9 desfalques, hoje tem Mengão, não esquece, 9h30 da noite, Bolívar e Flamengo valendo liderança no grupo E da Libertadores 2024. Um ótimo restante de semana, um ótimo jogo para todos nós e até a próxima, valeu!